nós estaremos meditando a palavra de Deus. O tema da ministração dessa noite é quando recusamos a nos mover com Deus. Quando nós olhamos para as crianças, e todos nós um dia já fomos, nós temos a certeza que todas as crianças precisam de pessoas cuidando delas. Mas cuidando não é só porque não se machuquem, é porque as crianças têm a clara tendência de fazer coisas que não devem. Elas precisam aprender algumas lições sobre obediência, respeito, autoridade, honra, para que um dia elas possam tomar conta de si mesmas, para que um dia elas possam andar com suas próprias pernas, tomar suas decisões, serem donas do seu nariz, das suas vidas. Mas até uma fase elas precisam de alguém que as oriente, que as ajude, que esteja ao lado. E é aqueles momentos da vida em que a gente às vezes olha para alguém, para um filho, e a gente diz: ó, se cuida, toma cuidado, abre teu olho. E a gente olha isso, e esse é um tipo de aviso, é como se a gente estivesse dizendo: olha, é preciso começar a tomar algumas decisões diferentes, atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Se cuida, não é assim, abre o teu olho. Ou seja, algo que eu vinha agindo, pensando, tendo uma atitude de uma forma, e agora precisa mudar. E esse se cuida, não é por aí, é aquela grande oportunidade que nós temos de tomar essas decisões diferentes, de fazer escolhas diferentes de tudo aquilo que a gente vinha fazendo até aquele momento. Às vezes eu vejo pessoas que, por não conhecerem ou talvez abraçarem algumas formas de teologia um pouco mais controversas, dizem que a vontade de Deus é que tudo é a vontade de Deus. Se há sofrimento é vontade de Deus, se há morte é vontade de Deus, se há desgraça é vontade de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus, e não é o coração de Deus. O coração de Deus é que haja para nós amor, para que haja prosperidade. As pessoas confundem o livre-arbítrio dos seres humanos. Nós plantamos o que colhemos, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós vivemos num mundo onde as pessoas não se preocupam muito com algumas questões. Então acidentes acontecem, fatalidades acontecem, mas muitas vezes por negligência, displicência, falta de observação, falta de cuidado. Não é Deus. Nós é que muitas vezes somos assim, usamos o nosso livre-arbítrio muitas vezes de uma maneira inadequada. A vontade de Deus é que não haja de forma alguma as enfermidades, as mortes, as doenças, que não haja de forma alguma as pessoas com tantas necessidades nesse mundo. A vontade de Deus e o coração de Deus é amor, é que haja realmente a prosperidade na vida das pessoas, que as pessoas experimentem um relacionamento com Ele, tenham um relacionamento com Ele e possam experimentar as bênçãos desse relacionamento com Deus nas nossas vidas. Esse Deus amoroso, Ele, exatamente por ser amoroso, Ele vai dirigindo a nossa vida, e de vez em quando Ele vem e fala: olha, se cuida, não é por aí, observa um pouquinho como é que você vem vindo até aqui. E Ele vai dirigindo a nossa vida, e Ele vai repreendendo muitas vezes, nos chamando para estar no relacionamento com Ele. E hoje nós vamos meditar muito no livro de Deuteronômio. Eu creio que eu devo fazer algumas pregações, não sei, algumas séries aí, 10 ou 12 pregações, ou 5, não sei ainda. E nós vamos iniciar vendo um exemplo, que está em Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 15, que diz assim: apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Versículo 15: no dia em que o Senhor lhes falou no meio de um fogo em Horebe, vocês não viram de forma alguma, portanto tenham muito cuidado. A Bíblia ela vai repetindo aqui esse tenham cuidado, se cuidem, 2 vezes nesses 2 versículos. E sejam cuidadosos, ou tenham cuidado, 21 vezes nesse livro de Deuteronômio. Sem cuidado, e aqui o cuidado que a gente está dizendo é o cuidado com Deus, com as coisas de Deus, o cuidado espiritual, a percepção espiritual da vida, saber que a gente tem que olhar a vida não só pelos olhos normais, seculares, mas também pelos olhos espirituais. E aqui a Bíblia vai dizendo que sem cuidado nós perdemos a sintonia com Deus. Sem esse cuidado, sem essa observação, a gente perde a sintonia com Deus. Sem a diligência, a disciplina, a vontade, porque as pessoas elas acham que a sintonia com Deus é automático,
que uma vez estabelecida ela não se perde, ela fica, e não, irmão. E aí Deus vem falando: olha, se cuidem, senão vocês vão perder a sintonia comigo. Se cuidem, senão vocês vão perder a percepção com o Espírito Santo, a afinidade com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo. E aí quando a gente vai perdendo a sintonia com Deus, as coisas de Deus vão desvanecendo do nosso coração. O nosso coração já não é mais o mesmo, ele não consegue sintonizar essas coisas espirituais. A nossa memória, certos valores de Deus, palavra de Deus, do reino de Deus, vão se desvanecendo também. A nossa família vai sofrendo, porque afinal de contas os valores familiares, eles vêm do coração de Deus. Isso vai também se desvanecendo, vai enfraquecendo. E aí, por perder essa sintonia, você pode estar vindo na igreja, você pode frequentar seus cultos. Quantas vezes a gente assenta aí nessas cadeiras sem estar assim, em sintonia com Deus, em sintonia com o Espírito Santo? E aí quando isso acontece, essa perda dessa sintonia vai minando o melhor de Deus para as nossas vidas, e a gente pode sentir claramente o nosso coração, a nossa mente, aos poucos se afastando de Deus, das coisas de Deus, dos valores de Deus, do jeito de Deus para a nossa vida. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que é dia de se cuidar, é dia de voltar a ter cuidado, é dia de voltar a observar, é dia de acompanhar um pouco mais de perto essa sua sintonia com Deus, como está. Porque essa vida, nós vamos assumindo a correria dessa vida, a pressão dessa vida. Daqui a pouco a gente está pensando do jeito secular, humano, administrativo e tudo mais, usando o nosso lado racional para tudo, inclusive para Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus. As pessoas que trabalham aqui comigo no ministério, que estão ao meu lado, sabem o quanto é difícil às vezes trabalhar com o pastor. Porque o pastor, ele não vai, eu não vou usar o meu lado racional, eu sempre vou usar o meu lado espiritual, a visão espiritual, a maneira que Deus quer que dirija, que Deus quer que faça. Sempre vai ser assim, irmão. Eu tenho falado com o pessoal, eu tive uma conversa com o pessoal do Ministério de Música, o Dudu já teve Ministério de Música há bastante tempo aqui comigo também, e já sabe. Às vezes o pessoal vem e ensaia ali 2, 3 músicas, quando eles vão começar a tocar, o pastor fala: não, essa não. Por quê? Porque eu respeito as igrejas onde os ministros de música são responsáveis e fazem, não, mas o dirigente do culto sou eu. Eu sou o anjo da igreja, eu tenho a percepção espiritual do que Deus vai fazer naquele culto, e às vezes, muitas vezes eu falo: não, essa não, troca, outra. Já teve vezes dele estar aqui, eu falo: desce todo mundo, fica embaixo por favor. E aí, se a gente tiver só racional, só razão, a gente começa a ter problema, porque a gente não entende o que o Espírito Santo quer fazer naquele dia, naquele culto. E aí quando nós vamos recebendo essa palavra de Deus hoje, talvez seja Deus nos trazendo novamente, não para pôr o pé no chão, mas colocar os nossos pés no mundo espiritual novamente, nas coisas espirituais novamente, nas coisas de Deus novamente. E essa é a misericórdia de Deus, nos alertando para a nossa maneira de viver, de pensar, os valores que nós estamos cultivando, o que vem dirigindo a nossa vida nos dias de hoje. Deus te trouxe aqui para ouvir algo extremamente importante para a tua vida nesse culto. Essas próximas semanas eu devo falar sobre algumas áreas, e uma por uma, áreas onde você tem que se cuidar mais de perto, para evitar que Deus se afaste do seu coração, ou que o seu coração se afaste de Deus, para evitar que Deus ele perca o brilho e se desvaneça na sua vida. Eu deixei uma foto aí no boletim dos meninos que vieram do discipulado, né? Agradeço muito a Deus pela vida dos adolescentes que estão vindo do discipulado. Coloquei uma foto onde eles estavam no momento de oração e pus uma outra desfocada. E isso acontece na nossa vida, sabe, irmão? De repente a gente vai perdendo isso e Deus vai desfocando, as coisas de Deus vão ficando desfocadas. A gente às vezes não entende o porquê de algumas coisas. Vamos ler Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste de Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Essas palavras têm peso, irmão. Elas têm peso. E tem peso por quê? Elas têm peso porque simplesmente elas vêm de Deus através de Moisés. Moisés foi simplesmente o maior profeta do Antigo Testamento. E ele constantemente é citado no Novo Testamento. E Moisés também, a Bíblia diz que ele conhecia Deus face a face. Não vou entrar em questão teológica aqui, deixa lá para a teologia, a gente conversa.
Quando a Bíblia diz, o termo hebraico usado aqui para face a face, significa que Moisés tinha uma intimidade muito, muito profunda com Deus, extremamente profunda. Isso é face a face, não significa ver Deus como Ele é. Só dá uma pincelada, é impossível que o homem veja Deus como realmente Ele é. Eu teria que ser do tamanho de Deus para conseguir conceber Deus do jeito que Ele é. A gente sempre vai ver uma manifestação teofânica de Deus, ou seja, a maneira que Ele quer se mostrar. E aí, essa palavra usada para face a face é isso. Moisés era um homem que tinha uma intimidade muito profunda com Deus. O livro de Deuteronômio também é chamado de a segunda lei. E esse livro aqui começa a falar sobre relacionamento, sobre um Deus que Ele cuida, Ele preza, Ele valoriza o relacionamento que Ele tem com a gente e com a gente com Ele. É um Deus que simplesmente Ele não quer essa questão, e Ele diz muito isso. Eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero, os lábios de vocês estão longe de mim, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Depois Ele vem e fala, olha, oferta de touros, sacrifício e tudo mais, isso não me interessa, eu quero o coração de vocês. Aí Ele fala sobre o jejum agradável, né, lá em Isaías. É um Deus que está olhando e falando, olha, a minha forma de me relacionar com vocês para mim é muito importante. E a maneira que vocês se relacionam comigo também é muito importante. Deus, Ele deseja proximidade comigo e com você, da mesma maneira que Moisés teve com Ele. Em Deuteronômio capítulo 34, versículos de 10 a 12, a Bíblia diz assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Por isso essas palavras são importantíssimas, são valiosas, mas ao mesmo tempo que elas são valiosas e importantes, elas mostram um problema. Elas trazem o diagnóstico, revelam um problema. Da mesma maneira que Israel, nós muitas vezes nos recusamos a mover com Deus. Às vezes as pessoas falam que querem se mover em Deus, mas nós precisamos aprender que o nosso problema é que às vezes a gente se recusa a se mover com Deus, ou não nos movemos para onde Ele manda, ou agimos sem Deus, fora do tempo dEle, fora do centro da vontade dEle. Em Deuteronômio capítulo 1, que nós vimos, Moisés ele começa a recontar como Israel, que foi libertado do Egito, se recusou a se mover com Deus. Ele está recontando, porque o mover de Deus era, vocês vão entrar na terra prometida. Essa era a ordem, esse era o mover. Deus havia ordenado que mover para aquele povo era isso: vocês vão entrar na terra que eu prometi com juramento aos antepassados de vocês. Era para se mover. E aí Moisés começa a falar, e começa a recontar e dizer, olha, vocês não quiseram se mover com Deus, vocês não quiseram, não se moveram com Deus, não quiseram entrar na terra prometida. Deus diz que aquela geração por causa disso não entraria, mas os seus filhos entrariam. E o homem e quando Deus vem e fala, olha, eu falei para vocês que era para se mover e vocês não quiseram. Eu disse para vocês entrar na terra prometida e vocês não quiseram. Então já que vocês não quiseram, vocês não vão entrar, os filhos de vocês vão entrar. E aí quando eles escutaram isso, eles falaram, não, nós vamos entrar. E Deus falou, não vão, porque eu não vou com vocês. Se vocês forem, vocês serão derrotados. Passou o tempo de vocês se moverem, agora não é para mover mais, os filhos de vocês é que entrarão. E eles teimaram e foram, mesmo Deus falando, agora não vão mais, não é o tempo, eu não quero mais, vocês não vão entrar mais. E eles foram, e Deus falou, não vão, vocês vão ser derrotados porque eu não vou com vocês. E eles foram e foram derrotados, e vagaram anos, 40 anos no deserto. Quantas vezes, meu irmão, eu e você não consideramos, não levamos em consideração o que Deus gostaria que eu fizesse? A gente leva muito em consideração o que eu quero fazer, os sonhos que eu tenho, os planos do meu coração, mas muitas vezes a gente não leva em consideração o que Deus quer que a gente faça, o que Deus quer que a gente esteja fazendo. E aí a gente começa a pensar sobre isso,
E por não levar em consideração o que Deus quer que a gente faça, essa vida ela é agitada, impõe em você movimento. A vida ela cobra de você movimento, não dá para ficar parado. E como eu não tenho tempo, muitas vezes, nem sensibilidade, nem intimidade para saber como Deus quer que eu me mova, eu vou me movendo. Afinal de contas, a gente gosta de dizer, a vida tem que seguir, é vida que segue, a vida é isso, a vida é aquilo. E aí eu vou me movendo, eu começo a me mover. E eu apenas vou indo e vou vivendo e vou fazendo isso. E aí sabe o que acontece, irmão? As nossas orações têm sido assim: Deus abençoa isso, Deus abençoa aquilo, Deus abençoa esse projeto, Deus abençoa esse negócio, abençoa aquilo outro. Tudo coisa que a gente já começou, nós já iniciamos. E aí a gente pede para Deus abençoar lá no meio do caminho, às vezes, mas nós já começamos, a gente nem perguntou se era para fazer, se não era, o que era, como era para agir, se não era, se aquele era o tempo de fazer, se não era. Eu já falei, nós somos seres que a gente não consegue segurar uma gratificação imediata. A gente adora as coisas na hora, a gente é imediatista, eu quero na hora, eu quero ter na hora, comprar na hora, eu quero pegar na hora, eu quero levar para minha casa na hora. Eu sou assim, irmão, nós somos assim. E aí a gente vai vivendo, tocando a vida para frente, mas sem essa sensibilidade de às vezes parar e perguntar para Deus: Deus, é isso que o Senhor queria que fizesse? Era essa maneira aqui que o Senhor queria que eu agisse? Era dessa forma? Era assim? Mas a gente não para dizer: Deus, o que o Senhor está fazendo? Qual é o seu plano, o seu projeto, que eu deveria fazer parte dele? Qual é o seu projeto para minha casa, minha família, minha igreja, meu trabalho? Qual é o seu projeto que eu deveria fazer parte? A gente está invertendo e a gente está querendo toda hora chamar Deus para fazer parte das nossas ideias, dos nossos planos, dos nossos projetos, quando na verdade Ele é o Senhor e Ele tem sonhos, planos, propósitos. E eu deveria perguntar para Ele: e aí, Senhor, qual é o teu projeto? Onde eu me encaixo? O que o Senhor quer que eu faça? Eles se moveram sem Deus, mas não se moveram quando Deus disse para ir. Quando Deus falou: olha, para entrar na terra prometida, pararam em Cades Barneia e ali empacaram. Daqui a pouco a gente conta essa história. Era para ter entrado, era para ter ido, mas não, eles pararam. E nós podemos fazer a mesma coisa, irmão. Nós começamos a confiar em nós mesmos. Existe uma palavrinha muito interessante chamada autossuficiência. E nós devagarzinho, nós vamos confiando no nosso raciocínio, no nosso tino, nossa administração, nosso talento, nossa competência, nossa saúde, nossas escolhas, nossa capacidade de avaliar fatos e circunstâncias da vida. E a gente começa a confiar tanto nisso, que a gente vai ficando autossuficiente. Ou seja, Deus é só para aquele momento que eu não achar a solução, eu não achar a saída, eu não tiver a resposta. Deus é só para aquele momento em que as coisas não fizerem sentido ou não forem razoáveis. Deus é para aquele momento. Mas enquanto tiver sentido, enquanto for razoável, enquanto eu tiver uma solução ou uma saída, seja ela qual for, nós nos agarramos nessa coisa porque nós adoramos ser autossuficiente, sabe, irmão? E autossuficiente significa que eu vivo dizendo todos os dias: eu vou fazer isso acontecer. Não, as condições são essas: olha, eu já parei, eu já analisei, vai dar certinho. Eu já parei, eu já vi, olha, eu já fiz as contas, vai dar certinho. E às vezes a gente ainda fala assim: é de Deus, porque eu já parei, já olhei, e eu vou fazer isso acontecer. Só que eu não consultei Deus. Antes de fazer, eu não parei para perguntar: é para fazer? Eu não parei para pensar: é para fazer? Seminário que a gente dá a restauração financeira, que é um exemplo disso, irmão. Tem alguns compromissos financeiros que a gente assume, que no momento que a gente assume, cabe tranquilamente no bolso. E a gente vai descobrir que depois, lá pela quinta, sexta, sétima prestação, está complicado. Será que era para fazer? Será que não? Será que era o momento? Será que não? Mas a gente vai só seguindo em frente, porque a vida vai tocando, vai empurrando. E a gente vai seguindo em frente. E aí eu percebo que eu começo a agir sem a bênção de Deus, para depois ter que colocar o meu joelho no chão e chorar e clamar para Deus ter misericórdia e abençoar. Algo que eu não perguntei se o caminho era aquele, se era para começar naquela hora, se não era, se era para desistir naquela hora, se não era, se era, eu não perguntei. E aí a gente vai lidando com a vida assim. E aí a gente começa a lidar assim, a bênção de Deus nos guiando, nos dirigindo. Às vezes é autossuficiência, mas às vezes é a inação.
Sabe o que é inação, irmão? É quando você não se move quando Deus diz para se mover. Aí você para, você fica parado. Ou seja, autossuficiência. Eu vou fazer o que Deus, eu nem sei se Ele pediu para fazer. Eu só quero fazer, eu quero estar em movimento, eu quero estar agindo, eu quero fazer acontecer. A inação é quando Deus fala, vai, faz, e eu fico quieto, eu não levanto, eu não faço, eu não vou agindo. É inação, eu não me movo. Quando Deus está me levando, por exemplo, a fazer algo, quando Ele quer que eu faça algo, quando Ele quer que eu fale algo, ou quando Ele quer que eu me engaje de alguma forma em alguma coisa, e aí eu não respondo, eu não correspondo, eu não ajo naquele momento, isso é inação. Autossuficiência, inação. E essa nossa inação e a nossa autossuficiência nos impedem de estarmos completamente alinhados com Deus, de estarmos em sintonia com Ele. Nos impede muitas vezes de avançar com Ele. Porque ou a gente é autossuficiente, ou a gente está na inação. E aí eu não consigo ter sintonia. Eu não consigo saber se é para ir, se não é. Eu não consigo saber se é para me envolver, se não é para me envolver. Eu não consigo responder. Eu não consigo avançar com Deus. Eu não consigo ter certeza que eu estou fazendo as coisas que Deus está me pedindo para fazer. Moisés está recontando isso para o povo de Israel. Ele está dizendo, olha, vocês não se moveram com Deus. E nós chegamos aos versículos de 6 a 8 desse capítulo 1, que diz assim: o Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Negueb e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Moisés simplesmente fala, olha, Deus mandou se mover. É para se mover com Deus. Ele está dizendo para ir, ele está dizendo para se mover. Deus está com vocês, Deus está guiando vocês para essa terra. Ainda nesse capítulo 1, versículo 26, a gente lê assim: vocês, contudo, não quiseram ir, e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Ou seja, Deus mandou se mover, mas vocês não quiseram. Vocês tiveram os seus motivos, daqui a pouco a gente explica, vocês não quiseram. Lá em Números 13, a gente já conhece a história dos 12 espias, que eles chegaram num lugar chamado Cades Barneia, e ali pertinho da terra prometida, Moisés tem a ideia de levantar 12 espias, de mandar 12 pessoas ir lá, olhar aquela terra, ver como eram os habitantes, como era a estrutura, como é que era, ou seja, espiar aquela terra. 12 pessoas foram para lá, para explorar Canaã, uma terra que Deus disse que mana leite e mel. E aí no retorno, para trazer um cacho de uva, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. A terra realmente era boa, era fértil. E o mais incrível de tudo isso, 2 viram tudo aquilo, mas 10 vieram dominados pelo medo, pelo que viram. Focaram nos gigantes e não em Deus. E hoje, milhares de anos depois, nos lembramos desses 10 pela forma que eles são conhecidas, pelo medo e pelo fracasso. São 10 que voltaram tomados pelo medo, fracassados na visão de Deus, no tempo de Deus, no mover de Deus, ou no mover com Deus. 10 dos 12 deixaram o medo sobrecarregá-los, consumir seus corações. Apenas 2. Apenas 2 homens carregaram a perspectiva de Deus, e esses 2 eram Josué e Calebe. E foi Calebe quem disse assim: olha, lá tem gigante mesmo. A terra é boa, lá tem gigante, mas nós devemos subir, nós devemos tomar posse da terra, pois certamente nós podemos fazer. Ou seja, Deus mandou mover, a gente tem que se mover. Deus disse para ir, nós precisamos ir. E Deus vai abençoar e nós vamos vencer. Mas os 10 espiões que estavam com medo, com espírito de medo,
Eles não conseguiram ver Deus se mover nessa história, e eles se recusaram a ir aonde Deus mandou. Eles não quiseram. Precisava se mover com Deus, mas olharam a terra, usaram a sua capacidade de raciocínio, de avaliação, e aí chegaram à conclusão que não dava, apesar de Deus ter mandado se mover. Eles chegaram à conclusão que não dava para ir, não tinha jeito. Eles se recusaram a ir onde Deus mandou ir, e por causa disso perderam o melhor de Deus, perderam suas bênçãos, suas provisões, suas recompensas. Israel conseguiu ir de onde eles estavam. Presta atenção nisso. Israel transformou 11 dias de jornada, porque levaria 11 dias para entrar na terra prometida. Transformou 11 dias de jornada em 40 anos de deserto, porque não quiseram se mover com Deus. Quiseram fazer do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, de acordo com o seu raciocínio. E aí o que era para ser 11 dias, se tornaram 40 anos de deserto. Palavra de Deus para você hoje. Não deixe 11 dias, seja de luta, seja de fé, não deixe 11 dias virarem 40 anos por causa da sua recusa de se mover em Deus. Se Deus mandar se mover, se mova. Não importa se você está vendo condições, não importa se você está analisando e está tudo bem, afinal de contas o nosso Deus é insondável. O nosso Deus é um Deus de coisas tremendas e maravilhosas. É um Deus que manda você se mover, Ele sabe por quê. Ele não está mandando você se mover porque tudo está certinho e está em condições, não. Você não precisava nem de Deus mandar você se mover, irmão. Você só precisava saber administrar a vida. Entre tantos efeitos mortais do medo, o primeiro é que o medo sempre desrespeita o plano de Deus. O medo, ele desrespeita o plano de Deus. Deuteronômio capítulo 1, 26, que nós lemos, Moisés recontando ao povo, ele diz: vocês contudo não quiseram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, não quiseram se mover, ou seja, estavam desrespeitando uma ordem de Deus. Era para ir, não foram. O medo nos faz desrespeitar as ordens de Deus para a nossa vida. O medo, ele faz isso, irmão. E nós fazemos isso muitas e muitas vezes. Por exemplo, eu sei que a palavra diz que Deus ama ao que dá com alegria. E aqui a gente não está falando só de dinheiro. As pessoas que assumem compromissos, se doam do seu tempo, suas capacidades, seus talentos, seus recursos, sejam eles financeiros, intelectuais ou não. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, mas eu penso assim: e se eu não tiver tempo? E se eu não tiver o suficiente? Deus diz para amar o próximo como a ti mesmo. A gente lê a palavra e diz que eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Mas amar o próximo, poxa, me envolver com as pessoas, esse negócio é meio chato, sabe? Eu não sei, fazer isso é meio complicado, porque me envolver com as pessoas, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Ah, não, nossa, as pessoas são tão complicadas. Mas a Bíblia diz, é a ordem de Deus: ame o teu próximo como a ti mesmo. E amar sem se envolver é impossível, irmão. Quer ver outra coisa? Eu sei que Deus disse que eu devo tomar a minha cruz, eu tenho que carregar a minha cruz para seguir a Ele. Mas tomar a minha cruz significa um custo, e eu tenho medo desse custo. Qual é o custo que eu tenho? O que tomar essa cruz pode significar na minha vida? O que eu teria que abrir mão? Ou que sofrimento eu poderia passar por causa disso? E aqui essa lista poderia ser imensa, infinita, irmão. O que é tomar a sua cruz e me seguir? Que custo isso vai me cobrar? O que isso vai ser difícil para mim? A Bíblia traz a expressão não temas muitas vezes. E talvez ela tenha essa expressão e traga essa expressão não temas tantas vezes, porque o medo é a razão número 1 pela qual os seres humanos são tentados a evitar fazer o que Deus está pedindo para que façam. A gente tem medo. Não é bíblico. A gente tem uma mania de dizer que Deus não chama nem escolhe os capacitados.
capacita os escolhidos, não é bíblico, é um ditado. Mas a gente não acredita nisso, irmão. Porque toda vez que Deus manda a gente se mover, a gente olha para a gente, para as nossas condições, a gente olha para os nossos talentos, a gente se pergunta se a gente está qualificado, habilitado ou não. E a gente sofre com essa questão, e muito. E aí a gente vai evitando aquelas coisas que a gente sabe que Deus está pedindo para a gente fazer. Eu vou ter uma conversa com o pessoal, aproveitar que as duas meninas estão lá atrás, a Alexa está lá atrás também. Eu já conversei aqui, mas eu devo chamar uma reunião, devo chamar o Hamilton, devo chamar o Rodrigo, devo chamar o Wagner, que mexe com teatro. Para mim, presta atenção, com Deus, quem está na chuva com Deus é para se molhar. Não tem esse negócio de ficar reladinho, mais ou menos, não, irmão. Então elas podem se preparar, querem dançar, ótimo, mas também vão ter que cantar uma vez por mês. Vão ter que cantar uma vez por mês. Isso inclui as menores, as maiores. Vão ter que fazer um teatro, pelo menos a cada 2 ou 3 meses vão ter que fazer um teatro, a cada 2 ou 3 meses. Porque o que Deus está pondo no meu coração é que um pouco mais para frente, a gente coloque a questão da arte como adoração a Deus. E outra coisa, nenhuma delas sabe realmente qual é o talento que Deus preparou para elas. E muitas vezes só vão descobrir esse talento quando obedecerem e se moverem. Comigo foi assim, irmão. Tímido, medo de falar em público, medo de me relacionar. Até que Deus vai trabalhando na minha vida, e aí acontece uma série de coisas na minha vida. E resumindo um pouquinho, uma certa época da vida, eu tímido, medo de conversar com as pessoas, tive que ganhar a vida sendo vendedor, tendo que viajar de cidade em cidade, tentando vender relógio de ponto, tendo que mandar o cartão de visita para o meu supervisor, para ele ter certeza que eu fui lá e fiz a visita. E aí Deus foi começando a trabalhar o quê? A timidez, o medo de conversar com as pessoas. Eu tenho certeza, muitas delas vão descobrir talentos que nem sabiam que Deus havia preparado para elas. E aí nesse começo, muitas vezes, fica assim, mas o pastor, o que o pastor está sendo usado por Deus para abençoar as suas vidas? Porque muitas vezes vocês vão descobrir talentos que vocês nem têm ideia que tem. E aí eu vou precisar da ajuda aí do Hamilton, do Rodrigo, do Wagner, na parte do teatro. A dança já tem elas mesmas que estão mexendo com a dança. Por causa disso aqui, sabe, irmão? Porque a nossa tendência natural é evitar. A nossa tendência natural é analisar, e se o que Deus estiver pedindo tiver um custo, a gente analisa para saber se aquele custo é alto demais ou não, se a gente quer pagar ou não aquele custo. É assim, irmão. Só que o medo nunca anda sozinho. O medo, ele sempre anda junto com a irmã dele, que é a desobediência. O medo sempre te faz desobedecer. O medo sempre vai te levar a desobedecer, e caminha de mão dada com a desobediência. Quando nós temos medo daquilo que está no porvir, ou do que estamos enfrentando, ou do que pode acontecer, a gente vai descobrir que a gente vai ficar desalinhado com Deus, e vai ficar desalinhado por causa da desobediência, porque nós vamos quebrar princípios. É por isso que tantas vezes nas Escrituras Deus diz: não temas, porque o medo desrespeita o que Deus diz. E aí nós nos movemos da maneira que nós não nos movemos da maneira que Deus diz para nos mover. O medo e o desânimo, eles se estabelecem no nosso coração, como se estabeleceram no coração dos 10 espiões, e depois no coração do povo. Eles não só ficaram com medo, mas desobedeceram, porque era para ir. Era para ir, irmão. Versículo 27, Deuteronômio capítulo 1, diz assim: queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Eles continuaram falando como se mover com Deus fosse uma experiência terrível.
Eles estavam falando como se mover com Deus fosse terrível para eles. E eles começaram a murmurar: Deus nos odeia, vão destruir nossas vidas, vão matar nossos filhos, vão levar nossas esposas. Olha o que Deus está fazendo. O medo distorce a nossa visão de quem é Deus. O medo distorce, irmão. Ele havia escolhido aquele povo, ele libertou aquele povo, estava levando aquele povo para a terra prometida. O que eles estavam pensando e falando não era verdade. Quando você está passando por um medo, ou uma dor, uma luta muito grande, você acaba acreditando nas mentiras que Satanás ou que outras pessoas dizem sobre Deus. Deus não quer que você sofra. Deus não quer caminhos tortuosos para você. Deus não quer ver seus filhos tendo que bater cabeça para aprender as coisas na vida. Não, Deus não quer essas coisas. Mas aí o medo vem e a gente se vê muitas vezes pensando coisas sobre Deus que não combinam com o caráter de Deus. O medo distorce quem Deus é e começa a trazer essa falsidade para a nossa mente, porque é o medo, sabe, irmão? E a gente vai tendo medo, a gente vai deixando isso tomar conta. No versículo 28 está escrito assim: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, presta atenção nisso aqui, e com muros que vão até o céu. Vimos ali Anaquins, eles não apenas estavam desrespeitando ou distorcendo quem é Deus, ou o que Deus estava dizendo por causa do medo, mas agora eles estão dramatizando a luta, dramatizando o inimigo, potencializando. Sabe o que é potencializar, irmão? Eles estão fazendo o inimigo e a luta serem muito maiores do que realmente são. E toda vez que a gente aumenta a nossa luta, ou aumenta o tamanho do nosso inimigo, o tamanho do nosso Deus diminui. Toda vez que a gente potencializa, a Bíblia diz: acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ou seja, não pode ter nada nem do mesmo tamanho de Deus, não pode. E quando você maximiza, quando você potencializa, quando você não tira aquela luta da sua frente, olha o que eles disseram: as cidades vão até o céu. A gente começa a fazer o inimigo e a luta muito maior do que são. E aí o medo vai fazer os nossos corações, ele vai trabalhando os nossos corações, nas nossas mentes, e aí o medo vai começando a exagerar no tamanho da luta, e nos faz ver um Deus menor do que realmente Ele é. Sabe, essa mania de achar: ai, Deus não vai libertar se a pessoa não quiser, Deus não vai fazer se a pessoa não deixar, Deus... Oh, irmão, se fosse depender da minha escolha, eu não seria evangélico, eu não seria crente. Passei por muitas searas nessa busca espiritual, irmão, foram muitas, e muitas delas me atraíram muito. Se fosse depender da minha escolha, eu não seria um salvo. Não, irmão. Mas a gente foi comprando esse tamanho dessa luta, desse inimigo, que a gente fica assim: Deus não vai fazer, Deus não vai libertar, Deus não vai curar, a pessoa não dá lugar, a pessoa não deixa, a pessoa não colabora, a pessoa não isso, a pessoa não aquilo. E a gente não vê Deus corretamente, irmão. Não vemos a dor, a luta e o inimigo corretamente também. Porque literalmente o inimigo está debaixo dos pés do nosso Deus. O nosso Deus é soberano, mas a gente não consegue, sabe, entender isso. E nós começamos a minimizar Deus, exagerar nos problemas. O Dudu participou de seminários que eu já dei de adoração, e eu falando que as pessoas, elas acabam achando que Deus as vai usar por causa da marca do instrumento, ou por causa da qualidade técnica. Não, irmão, não. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado.
Quando você vai vendo lá a construção do tabernáculo e tudo mais, você vai vendo Deus concedendo dons, derramando dons artísticos. Mas a gente foi ficando tão preso à forma, à aparência, que a gente começou a exagerar, irmão. E a gente vinculou o mover de Deus às coisas técnicas. Eu não sou o melhor pregador do mundo, não sou o melhor pastor do mundo, essa não é a melhor igreja do mundo, mas Deus usa essa igreja para atrair o teu coração. Então, irmão, é hora de receber essa palavra para a nossa vida. Josué e Caleb tentaram fazer o povo comparar os gigantes com Deus. Eles são grandes demais, mas eles simplesmente, o povo se recusou. Josué e Caleb falando: olha, Deus falou para ir, lá tem gigantes sim, mas a gente vai conquistar, porque Deus falou para nos movermos. Mas o povo não quis, se recusaram. Em vez disso, ficaram comparando os gigantes a si mesmos e falando: olha, nós somos como um gafanhoto aos olhos deles. Em vez de comparar aqueles gigantes com Deus e dizer: eles não são nada comparados ao nosso Deus. Toda vez que você olhar as lutas da vida, e você comparar as lutas da vida com você, com o teu potencial, com o teu poder, o que você é naquela hora, você vai se dar por vencido. Porque toda vez que uma luta da vida fica muito grande, é porque você está fragilizado, é porque você está num momento difícil, é porque você está num momento complicado. E aquele é o momento de você olhar a tua luta e comparar ela com o tamanho do teu Deus, e não comparar ela com você, nem com a sua capacidade, mas com Deus. Nos versículos de 29 a 33 desse capítulo 1, Moisés diz assim: então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como o pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite, numa nuvem durante o dia, para procurar lugar para vocês acamparem e mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Por favor, irmão, não deixa o medo dramatizar sua luta, potencializar seus inimigos, distorcer quem é Deus, desrespeitar o plano que Ele tem para você. Deus é um pai que, se for necessário, carrega você. Deus é um pai que, se for necessário, Ele pega você e levanta você se você estiver caído. E Ele quer colocar você num bom lugar. Esse é o coração de Deus. Moisés está dando a eles as palavras de encorajamento, para que eles não desanimassem. Mas eles não receberam essas palavras, eles permitiram que o medo tivesse maior controle sobre seus corações. E sempre que você estiver com medo do seu futuro, do que o futuro te reserva, se lembre das palavras de Moisés naquele momento: o seu Deus, o meu Deus, é o nosso Pai Celestial, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ama, é aquele que, se for necessário, nos carrega no colo, é aquele que nos levanta quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes nós caímos, é quantas vezes Ele nos levanta. Ele tem você na palma das suas mãos. Se Jesus estivesse aqui, Ele iria dizer para você: ninguém arrebata das mãos de Deus aqueles que são dele. Infelizmente, nós falhamos em acreditar nisso, irmão, e permitimos que o desânimo vá se instalando. Moisés disse a eles: não desanimem, mas eles estavam desanimados. O medo desencoraja o povo de Deus. E aí Satanás, ele vai frequentemente trabalhando, ele vai desencorajando nossos corações, sabe? Chega numa hora que a gente já não quer orar mais, a gente não crê mais que Deus vai fazer, porque talvez esteja demorando, a gente não acredita que Deus vai agir. Estava indo tão bem, de repente caiu, pronto, eu já não consigo acreditar mais.
Esses 10 homens, eles impregnaram o desânimo e o medo deles naquele povo. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que eu vou te falar um negócio muito sério, irmão, que eu tenho que lidar com isso na igreja o tempo todo. Eles impregnaram o desânimo e o medo naquele povo, infectaram aquela nação, não por alguns dias ou alguns anos, foi por 40 anos, até que toda aquela geração morresse. Você tem filhos? Toma cuidado. Na minha casa eu tenho que ter o maior cuidado possível. Às vezes estou lá na copa conversando uma coisa com a Tânia, lá do quarto a Lívia fala assim: quem? O que ele fez? O que ela fez? E aí a gente tem que dar uma, às vezes no carro, cuidado, irmão. Você é adulto, você sabe discernir algumas coisas, mas seu filho não. E seu filho vai sendo impregnado por você, ele vai sendo impregnado pelas suas impressões, ele vai sendo impregnado pelos seus juízos. Ah, porque fulano de tal eu não gosto. Ah, porque a igreja é ruim. Ah, porque o ministério de música. Ah, porque o pastor. Ah, porque o meu patrão. E o filho está só escutando aquilo. Isso vai impregnando. E você às vezes se esquece do momento que ele está com Deus, que é diferente do teu. Você às vezes já é macaco velho. Independente se você gosta ou não, às vezes você já tem maturidade para ficar onde Deus te coloca, mas teu filho não. E aí a gente tem que parar, porque aqueles 10 eles foram impregnando, e ficou impregnado naquele povo o medo. Você está construindo a imagem que teu filho tem, da igreja, do trabalho, dos amigos, da família. É você. É você. Eu não suporto o teu irmão. Ai, porque eu não aguento teu irmão. Está lá escutando. O teu irmão é tio. Teu irmão é tio. Sabe, irmão? E a gente não pede a direção de Deus. Como pais, nós precisamos entender isso aqui. Precisamos confiar em Deus e pedir para Deus nos dar sabedoria para não impregnar alguns dos nossos próprios medos dos nossos filhos, dos nossos próprios conceitos. Eu lido com isso o tempo todo na igreja, irmão, para tentar desfazer uma impressão que às vezes os pais estão colocando no coração dos filhos. Então presta atenção, pede sabedoria para Deus. Lá em casa é um Deus nos acuda, você não tem noção, irmão. A ginástica que a gente tem que fazer o tempo todo. Mas de quem que vocês estão falando? Quem é? O que ela fez? Nós também permitimos que o medo nos segure, irmão, que nos desencoraje do que Deus quer para nós. Nós não mudamos o nosso estilo de vida, não mudamos os nossos ritmos. Vou falar até mais. Já que você veio aqui hoje, Deus te trouxe para ouvir, né, irmão? Até onde Deus me permite aqui, a gente vai. A gente vai olhar que na verdade a gente não mudou tanto assim não, sabe? Às vezes era só a falta de dinheiro. A gente não mudou tanto assim não, sabe, irmão? Era só dificuldade. E aí Deus se movendo, e Deus falou: eu quero você um pouco diferente, eu quero que você deixe isso, eu quero que você deixe aquilo, eu quero você diferente. Aí daqui a pouco lá vou eu, não mudo meu estilo, não mudo meu ritmo, ou eu não faço algo diferente que Deus quer que a gente faça. A gente só quer simplesmente manter as coisas como estão, porque aquelas coisas são os meus sonhos, aquelas coisas são as minhas preferências, aquelas coisas são o jeito que eu gosto. E a gente não faz nada diferente, sabe, irmão? Nos recusamos a nos mover com Deus.
Isso vai mostrando que o medo ele não acredita nas promessas de Deus. O medo não consegue acreditar no que Deus está dizendo. Eles foram libertados do Egito, tiveram carne quando pediram, tiveram maná todos os dias, viram água fluir da rocha, eles viram Deus abrindo o mar vermelho, eles viram Deus sepultando todo um exército inimigo ali atrás deles, e agora eles estavam descrendo na promessa de que Deus os carregaria, de que Deus os colocaria dentro da terra prometida. Não era para pensar não, era para se mover, irmão. Não era para racionalizar, não, era para se mover. Porque essa era a promessa. Deus também tem promessa para mim, para você, tem. Deus tem uma palavra para o meu futuro e para o seu futuro, tem. Mas nós não estamos nos movendo para frente com Deus, porque nós não estamos dispostos a confiar totalmente nele, com o que Ele faz. Estamos confiando no que os nossos olhos estão vendo, estamos confiando no que a nossa percepção está captando. Não é à toa que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente tem que começar a ir de um jeito diferente, sabe, irmão? Se você não estiver conseguindo acreditar no presente, olha para trás, dá uma olhadinha para trás. Você acha que aquele Deus lá de trás, que te abençoou tanto, mesmo quando você nem tinha noção dele direito, mudou, irmão? Você acha que o amor dele por você diminuiu? Olha para trás. Eu olho para o Dudu, vejo o Eric, acompanhei o nascimento do Eric, muito antes do nascimento do Eric, já acompanhava o Dudu e da Kênia. Se o Dudu for parar uma hora para olhar para trás e compartilhar com vocês, estudar um livro. Eu estou falando de períodos difíceis, porque eu também passei por isso, sabe, irmão? Períodos que a gente é envergonhado pela vida. Todos aqui sabem disso. Não tem um aqui que, se não olhar para trás, não vai ver a mão de Deus. Não tem um aqui. O que mudou, irmão? No que você acha que Deus mudou? Por que agora você não consegue acreditar num Deus que fala para você: se mova, assuma esse compromisso, se mova, se envolve com isso, se mova. A gente poderia citar tantos exemplos aqui de como isso acontece. Eu poderia olhar a vida de cada um aqui. Mas eu vou usar as escrituras, irmão. A Bíblia diz assim: portanto, ide por todo mundo. O que mais, irmão? Pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim, irmão? Não é? É. Sei que a Bíblia está mandando fazer isso. Mas a gente tem uma dificuldade tão grande de falar de Jesus para as pessoas, irmão, que a gente pensa assim: eu não quero misturar as estações, eu não quero que ache que eu sou fanático. E é engraçado que essa passagem não termina aí, ela tem uma promessa. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até... Está com a gente por quê? Porque a gente vai falar sobre Ele, a gente vai fazer discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está vindo aqui. Eu poderia perguntar um por um: cadê seu discípulo? Onde está seu discípulo? Cadê seu discípulo? Porque esse é mandamento bíblico. Cadê seu discípulo? E a gente deixa isso em segundo plano, sabe por quê? Porque a gente olha primeiro o nosso conforto. A gente não quer ficar numa saia justa com ninguém. Ou às vezes isso exige muito esforço. A Laura estava na reunião aqui, ó, no discipulado. Saiu um assunto da escola. Eu lembro que eu já falei, o Érico também estava aqui, ainda falei: tem mais crente lá? Eu só sei de crente. Não tem mais. Falei: por que vocês não fazem uma célula no intervalo? Por que não fazem uma reunião de oração no intervalo de escola?
Tem pessoas lá que Deus colocou você naquele lugar, naquela escola, para que você de alguma maneira fale do amor de Jesus para alguma criança, para algum amigo, para alguém que está lá. Tem mais um crente que está lá, um cristão que está lá, que está esperando você, para se ajuntar a ele, e juntos vocês transtornarem aquele lugar. É uma palavrinha de 5 minutinhos, é uma oraçãozinha que fizer, é um louvor que cantar. Ai, vão me chamar de maluco, ai, vão zoar, vão tirar com a minha cara. Aí, irmão, quer ficar na zona de conforto? E vou continuar pegando no pé dessa moçada. E não é só deles não, você também que tem o teu trabalho, você que tem condição no seu horário de trabalho, chamar alguém para um período de oração, ou deixar alguém ver que você está orando naquele momento. Afinal de contas, existe um ID, não existe, irmão? ID por todo mundo. Marcela pode estar lá fazendo unha no cliente, daqui a pouco surgiu ali o assunto, lá vamos nós encaixar Jesus ali, irmão, sabe? E aí a gente tem essa questão, e às vezes a gente não fala porque a gente não entendeu ainda, que o nosso coração tem que estar alinhado com o coração dele, alinhado. Já começaram a vir as pessoas dos samaritanos. Hoje já teve 3 pessoas aí, ou 2 assistindo o culto. Uma delas chegou pela manhã e falou assim: nossa, eu estava morrendo de vontade de vir, mas eu estava meio doente, e hoje deu certo, eu vim. Até já pedi para o pessoal começar a comprar pão a mais, leite, café, já deixar aí a mais, porque quando vier já vai entrar, vai tomar o café, não tem que comprar nada na cafeteria não. Ou Jesus deu outra ordem em Mateus 6, ele disse assim: e não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Ele não disse isso, irmão? Ele não pediu não, ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós lutamos com a ansiedade diariamente, seja na vida familiar, sentimental, financeira, na saúde. A gente vai lidando com isso, parece que é algo generalizado, irmão. Por que nós estamos nesse ritmo de vida que é simplesmente louco, focado em conquista, sucesso, e isso vai só alimentando essa preocupação cada dia mais, e torna difícil viver em paz e em confiança. Não seguimos a ordem de Jesus para não andarmos ansiosos. Não seguimos, irmão, porque nós não acreditamos realmente na promessa de que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Não foi só Israel, somos nós também, irmão. Às vezes nos recusamos a nos mover com Deus, não acreditamos na provisão e nas promessas de Deus, não compartilhamos a nossa fé, crescemos em ansiedade, porque nós estamos nos recusando a nos mover com Deus, e isso resulta em grandes consequências. Vamos ler os versículos de 34 a 46. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim. Olha Moisés falando: dancei por causa de vocês também, dancei, também não vou entrar. Por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o,
pois ele fará com que Israel tome posse dela. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta, e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Quando você se recusa a se mover com Deus, irmão, você fatalmente vai escolher se mover à frente sem Ele. Porque Deus falou: olha, agora não adianta mais, não é para ir. Era para ter ido quando eu mandei ir. E quando eles perceberam isso, falaram: não, agora a gente vai sim. Deus falou: não, agora eu não vou com vocês mais. O tempo de Deus é sempre perfeito. A vontade dele sempre boa, perfeita e agradável. Cuidado, irmão. Um dia, Jesus lá debruçado, olhando para Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. E ele fala: olha, ai de ti, vocês não conheceram o tempo da visitação de vocês. Existe um tempo para que você se mova com Deus. Existe um tempo de Deus para cada coisa que Ele manda você se mover. Porque Deus, Ele mexe todo um tabuleiro para cumprir o plano dele na tua vida. E existe aquele momento que Ele fala para você: se mova agora. E aí você arruma 1.300 desculpas: agora não tem jeito, tem condição, não tem recurso, não tem isso, tem aquilo, não sei se eu quero. E aí um dia você cai a ficha e fala: não, eu vou. E Deus fala: não, agora não. Passou a tua hora. Passou a tua vez. Toda vez que você resolver se mover fora do tempo e da vontade e da ordem de Deus, você vai se mover do seu próprio jeito. Você vai ser derrotado, você vai experimentar muita dor na tua vida. Deus está dizendo: serão seus filhos que entrarão nessa terra, vocês não vão entrar. E aí eles teimaram e foram derrotados. Quando você se recusa a se mover com Deus, você está fazendo a mesma coisa. Olha lá, eu falei negócio das meninas de dançar, de cantar, de fazer teatro. Depois dessa pregação, não vem falar para mim: ai pastor, eu já conheço as desculpas de cor salteado. Faz o que Deus está pedindo, por favor. Eu nunca passou pela minha cabeça estar num púlpito pregando a palavra de Deus. Por mim, eu iria me aposentar na minha carreira, serviço público ou qualquer outra questão. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é aquele momento que a gente precisa parar, e daqui a pouco, na hora da oração, eu quero conversar algumas coisas com vocês. Deus está dizendo para você não se recusar a se mover com Ele. Não se recusa. Às vezes tem gente que fala: não, pastor, eu ainda vou vir, eu não vou agora não, porque eu estou morrendo de vergonha. Essa pastor, eu ainda estou meio assim. Então eu falo: vem. A obra não é minha, ela é de Deus. Ele só está mandando você vir. Então vem descalço, vem de bermuda. Só não vem pelado, senão vai me dar um trabalho danado. Vem bêbado, mas vem. É o tempo que Deus está pedindo para você se mover. Vem.
Então, por favor, irmão, se mover com Deus significa, se Ele se mover e falar se mova, eu levanto e me movo. Mas se Ele ficar parado e falar fica parado, eu fico parado. Espero até que Ele se mova. Mas nós somos seres ansiosos, né, irmão? Nós somos ansiosos. E o nosso problema não é quando Deus se move, o nosso problema é quando Deus para. Tem coisa que o pessoal fala, nossa, eu queria ter a paciência que o pastor tem. Não, o pastor não tem paciência. O pastor é sistemático. Você não tem noção, irmão. O que eu aprendi ao longo do tempo é que enquanto Deus não me mandar me mover, eu não posso. Enquanto Deus não me mandar tocar em alguns assuntos, eu não posso. Enquanto Deus não me ordenar que faça algumas coisas, eu não posso, mesmo que eu esteja morrendo de vontade de resolver. Eu vou aguardar quando Ele disser faça, ou se Ele disser não faça. Quando você se recusa a se mover com Deus, a gente vai fazendo a mesma coisa. A gente está transformando uma jornada de 11 dias para a bênção em 40 anos de deserto. E infelizmente muitas pessoas, aquela luta que poderia ter durado um tempo, já está durando olha quantos anos. Fiz um aconselhamento essa semana numa situação delicada que andou acontecendo por aí. E eu falava para a pessoa, olha, faz assim, faz assim, faz assim. Ah não, mas não é certo isso, não vou fazer. Eu falei, faz. Graças a Deus fez, eu acompanhei, fez, e os frutos começaram a vir. Uma luta que às vezes é para durar uma semana, uma luta que é para durar um mês, um problema que é para durar um tempo. A gente muitas vezes, para não ouvir, não se mover com Deus, a gente faz aquilo durar anos e anos. Eu comentava com uma pessoa e falava assim, olha, às vezes é melhor a pessoa me escorraçar e depois falar para todo mundo, nossa, ficava vindo aqui me visitar, mandei embora toda vez. É melhor ela falar isso do que ela falar assim, nunca me visitou, nunca veio na minha casa. Você pode ter seus motivos. Cuidado, irmão. Um probleminha que era para durar pouco tempo, às vezes vai se arrastar por nossa própria culpa, porque nós não estamos obedecendo quando Deus manda se mover. E o pior, sabe o que é, irmão? Que depois vai um chão, porque a gente vai ficar magoado. E hoje talvez você esteja aqui, você esteja dizendo, eu falo porque eu falo por mim. É pela graça e pela misericórdia de Deus, porque Ele me perdoa todos os dias, porque Ele me levanta todos os dias, porque Ele me ensina todos os dias, porque Ele me purifica todos os dias, porque sempre Ele me dá uma nova chance para viver uma vida com Ele. Todos os dias. Todos os dias para mim faz sentido. Quando a Bíblia diz que Ele me amou primeiro, não fui eu que o amei. Então, irmão, eu não sei o que Deus está te pedindo hoje. Eu não sei se Ele está pedindo para você se mover, ou se Ele está pedindo para você, não toma decisão agora, calma. Eu não sei o que Ele está te pedindo. Mas se isso é o que Ele está te dando hoje, o aviso é, cuide-se, toma cuidado, para não ficar vagueando sem rumo. Não seja lento para acreditar em Deus, não tenha uma visão distorcida de Deus, não dramatize suas lutas e seus inimigos, não faça eles maiores que o seu Deus. Não deixe o teu estado de espírito liderar suas decisões. E nem se mova pela razão, se mova pelo Espírito de Deus, se mova pela palavra de Deus.
Guarda isso aqui que eu vou te falar. Lágrimas não te transformam. Escolha sim. Não é sobre chorar muito, irmão. É sobre obedecer mais. É estarmos mais profundamente em obediência a Deus. Ele trabalha poderosamente na nossa vida. O Espírito Santo faz a transformação, mas não serão as lágrimas que nos transformarão. São as escolhas todos os dias, todas as horas, de sermos obedientes. Deus é tão maluco, irmão. Se eu for comentar algumas coisas aqui, Deus é tão maluco, mas é tão maluco. Eu com 2 anos de convertido, Deus me consagra como pastor. Nunca fui presbítero, diácono, nunca fui nada. Deus me levanta como pastor. E eu fui ser pastor na vida de mais 3 pastores. Dudu lembra dessa época? Um tinha 40 anos de evangelho, só de evangelho. Outro tinha 50 anos de evangelho, eu tinha 2. Cuidado, irmão. Às vezes as loucuras de hoje são simplesmente a prova de Deus na sua vida. Não tem uma pessoa aqui que não possa falar que um dia Deus não colocou uma pessoa mais incompetente que você para ser teu chefe, para estar acima de você. E Deus simplesmente falando: é isso que eu quero. Eu não quero você andando pelas emoções, porque é mais que emoções. Eu quero a tua vida rendida a mim. Você não cresce pelo que sente, você cresce pelo que você segue. E aí, irmão? Consegue obedecer quando é difícil? Sempre que nos recusamos a nos mover com Deus, nós estamos retrocedendo e não avançando. Estamos entrando, não estamos entrando no que Ele tem para a nossa vida. Nós não estamos andando em sintonia com Ele, não estamos acompanhando o passo dEle, estamos retrocedendo, apesar de às vezes materialmente estamos até crescendo, irmão. Eu não vou dar alguns exemplos aqui, porque vai para a rede social essa ministração, senão depois vai me dar problema. Mas cuidado. Progresso material nem sempre quer dizer progresso espiritual. Toma cuidado, irmão. Hoje, Deus te trouxe aqui para um momento muito especial e uma palavra muito especial. Momento onde nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Olhar para a nossa vida e tentar descobrir aonde, em que área a gente está se recusando a se mover com Deus. Em qual área da vida, irmão? E aonde talvez eu esteja tão afobado, tão ansioso, que eu estou começando e eu estou indo em frente sem Deus. A Bíblia diz que se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Cuidado, irmão. Às vezes a gente está transformando algo que deveria levar só 11 dias em 40 anos vagando por um deserto. Nós não deveríamos ser marcados nem pela autossuficiência, nem pela inatividade, nem pelas desculpas. Precisamos aprender todos os dias a dizer e orar: Deus, eu quero me mover com o Senhor. Que meus medos de não ter capacidade suficiente, ou margem suficiente, ou paciência suficiente, ou dom suficiente, que eles sejam superados pela presença do Senhor na minha vida, para que toda a honra e toda a glória pertençam sempre a Ele. Sempre a Ele, irmão. Nós devemos estar orando, pedindo: Deus, não permita que eu distorça, que eu exagere, que eu desencoraje, que eu desrespeite a Tua vontade, o Teu plano para mim. Esse momento aqui vai ser um momento um pouco diferente, irmão. Vou pedir que você feche seus olhos aí, assentado mesmo onde você está. Feche seus olhos. E eu vou fazer algumas perguntinhas aqui.
você permita que o Espírito Santo fale com você. Ouça o que Deus vai dizer para você. De que maneira você está se recusando a se mover com Deus nesse momento da tua vida? Existe algo que Deus está te pedindo para fazer, para se mover? Nesse momento da tua vida, como é que o medo está te impedindo ou ditando as tuas atitudes? O que é que está te segurando de realmente estar no centro da vontade de Deus? O desânimo ou as lutas, o medo dos gigantes que talvez você esteja enfrentando nesse momento da tua vida, estão te impedindo de fazer o que Deus gostaria que você fizesse? Como seria para você o próximo passo para se mover com Deus? Ainda com os teus olhos fechados, eu vou orar com você. Senhor, hoje mais do que nunca eu posso te chamar de meu Pai. Eu sei que para que eu possa dar um passo adiante com o Senhor, eu tenho que permanecer no Senhor. Eu tenho que estar no Senhor, eu tenho que passar tempo com o Senhor, eu tenho que andar com o Senhor. Para que eu possa abandonar minha autossuficiência, para que eu também, meu Deus, nunca seja seduzido pela inatividade, quando o Senhor me mandar me mover. A minha oração, Senhor, é para que nós possamos dar passos com o Senhor, confiando, e não permitindo que os impedimentos, os obstáculos e os medos nos segurem de nos mover com o Senhor. Oro para que o Senhor continue a revelar nas nossas mentes onde não estamos andando para frente com o Senhor, onde não estamos em sintonia contigo, onde estamos nos recusando a nos mover com o Senhor. Que o Senhor possa nos convencer disso e abrir os nossos olhos para essa jornada, para que essa jornada não seja de 40 anos por um deserto, para que o teu plano se cumpra. E se forem 11 dias de luta, que sejam 11 dias de luta e depois disso a vitória. Deus, ainda existem promessas futuras que ainda estão para serem cumpridas na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Ainda existem promessas para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, para aqueles que estão alinhados com a tua vontade, com o teu poder, com o teu amor, Senhor. Nós estamos aqui hoje nos arrependendo das maneiras pelas quais, assim como Israel, nós ignoramos, recusamos a acreditar no melhor sobre o Senhor, e fomos permitindo que o medo minasse. Olhamos hoje para a nossa vida e também descobrimos que acabamos, meu Deus, impregnando os nossos filhos, que estão num momento diferentes com Deus, com as nossas próprias impressões, nossos próprios medos. Deus, nós oramos para que os nossos corações parem de se desviar, que as nossas mentes parem de se afastar de Ti, que nós possamos novamente estarmos apaixonados em amor, em intimidade, cada dia mais próximos contigo, para ter o discernimento de quando o Senhor disser se mova, nos movermos,
E quando o Senhor disser aguarde, que possamos esperar no Senhor. Uma confissão, ó Deus. Por mim mesmo eu não consigo. Então eu te faço um pedido muito especial. Me atrai para ti mesmo, Senhor. Atrai a minha vida e atrai o meu coração para o Senhor. Porque eu tomo posse dessa palavra. Eu quero, a partir de hoje, me mover com o Senhor todos os dias da minha vida. É o meu desejo e o meu pedido, em nome de Jesus.